Olá, nós somos o grupo 4 e essa é a nossa apresentação sobre o conteúdo da unidade 5, arquivo como prova, autenticidade e veracidade. Construímos nossa apresentação com base nas aulas síncronas do professor André e em bibliografia conexa. Começaremos apresentando alguns conceitos e em seguida aprofundaremos no tema. Oi, meu nome é Maria Clara e eu vou começar nossa apresentação referente ao conteúdo da unidade 5, trazendo o conceito de autenticidade. A autenticidade é uma das bases da diplomática, tendo a sua garantia nos documentos medievais o ponto de partida para a diplomática como disciplina concreta. A autenticidade é uma característica dos documentos de arquivo, que diz respeito à geração do documento e ao seu emissor. Ela garante que o documento tenha capacidade de prova, pois ela aponta se o documento é o que ele diz ser. É a qualidade de um documento ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e adulteração, tendo sua integridade e identidade mantidas ao longo do tempo. Heloísa Belotto afirma que o reconhecimento da autenticidade relativa à espécie, ao conteúdo e à finalidade é a primeira etapa para a identificação diplomática do documento, que gira em torno do verídico quanto à estrutura e à finalidade do ato jurídico. A autenticidade diz respeito também a elementos que legitimam o documento de arquivo para que ele possa exercer sua função administrativa. Um exemplo de elemento de autenticidade são os metadados nos documentos digitais, porque eles descrevem a informação registrada. É interessante apontar que existe uma diferença entre autenticidade e autenticação, já que a autenticação é a ação de declarar a autenticidade de um documento arquivístico, que é feita por uma pessoa autorizada para isso, através de elementos de autenticação, como, por exemplo, uma assinatura digital. Durante afirma que, como são resultados da necessidade de agir através deles, os documentos são objetos de prova que funcionam como garantias da execução de funções administrativas e, por isso, são autênticos. Um exemplo interessante de documento autêntico é uma confusão da minha família paterna. Minha bisavó registrou um neto dela como filho. A certidão de nascimento desse meu primo de segundo grau é autêntica, por ter sido emitida por um cartório civil, por conter todos os dados e marcas de autenticação que uma certidão de nascimento precisa ter. Entretanto, ele não é verídico porque minha bisavó era a avó desse meu primo, não a mãe dele. Por isso, a autenticidade do documento não garante a sua veracidade. São características cuja diferença a Paloma vai tratar mais à frente. E agora eu passo a palavra à Patrícia, que vai trabalhar o conceito de veracidade. Olá, me chamo Patrícia e vou falar sobre a veracidade. Primeiro, eu trouxe o significado de veracidade de acordo com o dicionário, achei interessante colocar, que diz que é um atributo ou qualidade do que é verdadeiro ou corresponde à verdade, a capacidade de ser verdadeiro ou de dizer a verdade. Dito isso, sabemos que nem tudo que é autêntico é verídico e vice-versa. Para o documento ser verídico deve refletir a verdade, ou seja, o seu conteúdo, as informações ali contidas devem ser verídicas, tendo confiabilidade para servir como prova. Um exemplo que já estamos familiarizados é a foto de Vladimir Zog, que o professor traz recorrente nas nossas aulas. É uma fotografia autêntica, mas não é verídica, pois o seu conteúdo transmite a sua morte como sendo suicídio, mas já sabemos que não é bem assim. A autenticidade não é garantia de veracidade, e os dois são complementares. Um exemplo atual são as conversas de redes sociais forjadas, onde você pode forjar um nome de outra pessoa e as informações que você vai passar para alguém também podem ser forjadas. É uma conversa autêntica, mas ainda assim não é de cunho verídico. Olá, me chamo Paloma e vou falar da diferença entre autenticidade e veracidade, que na arquivologia são conceitos que costumam ser confundidos. Porém, temos que lembrar que nem tudo que é autêntico é verídico e vice-versa, pois a autenticidade refere-se à geração do documento e ao seu emissor, enquanto a veracidade está relacionada somente com as informações contidas no documento. Como exemplo, peguei essa pilha, que podemos ver que é uma falsificação das pilhas da Sony, pois seu slogan não é igual. Logo, ela não é autêntica, pois seu emissor é falso, porém é verídica, pois as pilhas continuam sendo pilhas, mesmo a marca sendo falsa. Olá, meu nome é Douglas Pereira e eu falarei agora um pouco sobre naturalidade e imparcialidade dos documentos. A naturalidade diz respeito quanto à criação e à produção do documento. Durante pontua que a maneira como os documentos se acumulam no curso das transações de acordo com as necessidades de material em pauta. Diz respeito à maneira como os documentos são acumulados em curso de suas atividades. A imparcialidade diz respeito à criação. Durante pontua que a imparcialidade permite reconhecer que os documentos arquivísticos são
inerentemente verdadeiro e que as razões pelas quais eles foram produzidos e as circunstâncias das suas criações garantem que não foram redigidos para a posterioridade, trazendo consigo uma promessa de fidelidade aos fatos e às ações que manifestam e para cujas gerações contribuem. Bom, podemos tirar que a imparcialidade tem que trazer o fato verdadeiro, né? Portanto, ele tem que corroborar com a informação daquele documento seja verdadeira, tem uma promessa de fidelidade com a informação contida no documento. Trazendo um exemplo, o supermercado Compre Bem, a nota fiscal. A nota fiscal ela é gerada por uma ação. Por exemplo, uma necessidade de compra. A gente vai lá fazer uma compra e aí a gente passa no caixa, aquela nota é gerada com a devida compra que a gente fez. Essa nota é gerada de uma forma natural, de acordo com a necessidade do porquê eu fui comprar, de acordo com as coisas que eu fui fazer. E o que nos traz também é a imparcialidade, que seria a verdade naquele documento. Por exemplo, eu não vou ter um arroz que eu não comprei, mas se porventura eu comprei no iogurte, lá vai conter a informação daquele iogurte, lá vai conter o nome do iogurte que eu comprei, o valor, talvez a validade, e lá vai ter informações que são importantes para mim, porque no caso, se eu for barrado na porta, eu posso alegar que eu comprei aquele iogurte, de forma que a informação daquele documento ela é imparcial e natural. Por exemplo, considerando que a nota fiscal é utilizada para o registro diário das atividades desenvolvidas, tende-se que a naturalidade e a imparcialidade dos documentos estão naturalmente asseguradas. Por quê? Porque ele nasceu de uma atividade, de um propósito. Logo, eu não fui no mercado e falei, oi moça, me dá uma nota fiscal, porque não funciona assim. De acordo com a necessidade do porquê eu fui lá comprar, me gerou um documento natural, que seria a nota fiscal, e imparcial, que ele registra apenas a informação verdadeira daquele documento. Aqui, ele atesta os fatos que eu fui cumprir naquele local, né? E no caso seria isso. Muito obrigado. Para tratarmos o tema do arquivo como prova, devemos entender que o termo prova e o termo evidência são tratados como sinônimos na arquivística, sendo a evidência utilizada mais pela literatura arquivística inglesa e o termo prova é utilizado pela literatura arquivística brasileira. Durante as aulas do curso, percebemos que surgiu a questão de divergência entre o âmbito da prova para a arquivologia e o âmbito da prova para a seara do direito, o que muitas vezes nos levaram a se questionar qual seria a ideia geral de prova que importa para a arquivologia. Pensemos, por exemplo, a interceptação telefônica realizada por um policial sem o consentimento de um juiz gera um produto probatório para a arquivística, ainda que não seja válido no campo do direito? A título de curiosidade, as interceptações telefônicas só podem ser decretadas por um juiz, visto que fere o direito ao sigilo das comunicações. Para pensarmos o exemplo, trago uma ideia de prova no âmbito jurídico e outra ideia de prova no âmbito arquivístico. Na área da arquivologia, trago a ideia do pensador Bronfman Bryan, que seria: a prova documental que importa a arquivologia seria aquelas que decorrem de ações humanas, e não simplesmente informações de todo o tipo. Já no vocabulário jurídico, prova é a demonstração que se faz pelos meios legais da existência ou veracidade de um ato material ou de um ato jurídico. Podemos entender dos conceitos apresentados que, no exemplo acima, o vício à norma de direito processual desconstituiria a prova para o direito, já para a arquivística não, pois deve-se considerar a presença da ação humana. Outra diferenciação quanto à prova nessas duas esferas está na necessidade do direito sair da inércia para produzir o laço probatório. Já na arquivística, entendemos que o documento não deve ser produzido já com a intenção de ser prova, pois, do contrário, o documento já originaria com vício nas características de naturalidade e imparcialidade, como o Douglas bem explica no slide passado sobre as ideias de Durante. Me chamo Matheus, eu venho apresentar o primeiro exemplo de documento quanto ao aspecto da autenticidade e veracidade. No exemplo, foi elaborada uma nota fiscal fictícia do supermercado Compre Bem. Sua função foi definida como a comprovação das despesas de viagem do servidor. O contexto no qual estaria inserida a nota fiscal é a situação em que um servidor viajou a serviço de uma instituição e precisa comprovar as despesas do determinado período. Para a viagem, a instituição disponibilizou um cartão alimentício temporário ao servidor. O devido servidor, buscando tirar vantagem da situação, procura uma maneira indevida para lavar o dinheiro, e com isso chega até o supermercado Compre Bem. O supermercado oferece um serviço irregular de compra falsa, com a emissão de nota fiscal legal, revertendo o valor da compra em 60% do valor total em dinheiro espécie. Quando apresentado o documento para a instituição, para a comprovação das despesas, a nota fiscal possui uma qualidade autêntica, pelo motivo dela ter sido emitida em um trâmite legal por a entidade responsável e possui características legais.
Entretanto, a mesma não possui caráter verídico, pois o conteúdo do comprovante é falso por comprovar uma atividade que não ocorreu pela atitude de má-fé do servidor. Como foi dito anteriormente, um documento de arquivo deve refletir a verdade, ou seja, o conteúdo dele deve ser verídico, tendo confiabilidade para servir como prova. De acordo com a fala, a veracidade é um aspecto presumível após a constatação da autenticidade. Portanto, se posteriormente houver indícios ou comprovação da ilegalidade, o mesmo servidor tende a tomar uma punição. Ao contrário, dizendo hipoteticamente que esse servidor buscou outras alternativas para a falsificação da nota fiscal por terceiros, quando a nota fiscal for apresentada à instituição, a mesma pode ser considerada não autêntica. Sobretudo, resta utilizar de aspectos grosseiros para a falsificação, como erros de identificação, ortografia e nomenclatura, que caracteriza erradamente os metadados sobre o emissor original da nota fiscal. Olá, eu sou Luiz Gabriel e vou falar sobre autenticidade e veracidade. Eu decidi escolher o texto da Daniela Larte como base, porque eu achei bastante interessante ao falar de análise de documento em contexto bancário, porque percebemos que existia uma grande evolução, como falou no texto, que antigamente a relação era basicamente entre duas pessoas fazendo uma negociação mais simples, Agora, hoje em dia, já é um processo muito mais burocrático, tem várias etapas para seguir. E por que é assim atualmente? Porque houve uma grande evolução, foi diversas percas para ir evoluindo. Então, os bancos sofreram pelas fraudes, pelos problemas internos, até as instituições desenvolverem vários métodos necessários para realizar um processo bancário, Então, houve uma frente do Conselho Monetário Nacional, junto com o Bacen e os outros órgãos regulamentadores do Brasil, para criar métodos e processos, Então, para constituir um documento bancário, tem vários requisitos necessários para que provar a autenticidade seja mais fácil, Então, uma parte que eu achei interessante foi que eu vi que existem várias medidas e resoluções pelo Bacen e pelas outras instituições, mas a maioria fala, conhecer o cliente, E o que seria conhecer o cliente? Seria basicamente seria relacionado a políticas, que seria todos os procedimentos de cadastro, da identificação de clientes, os monitoramento de transações e o gerenciamento de risco. Eu acho que isso aplica muito à arquivologia, porque se a gente, em vez de conhecer o cliente, conhecer os documentos, a gente consegue entender todas as políticas relacionadas ao documento, os procedimentos de cadastrar o documento, identificar o documento e monitorar os processos, monitorar as etapas que o documento passa e o gerenciamento do risco do documento, São todas as etapas que nós fazemos, no caso. Agora eu vou dar um exemplo, Já que meu colega deu um exemplo de autenticidade, eu vou dar um de veracidade. Em um contexto bancário, imagine uma pessoa que foi lá comprar no supermercado Compre Bem. Ele foi lá e fez sua compra de um valor de R$200, só que ele queria pagar esse valor no cheque. E o mercado aceitava o cheque. Então, ele foi lá e assinou o cheque, tudo certo. Aí o supermercado aceitou o cheque e foi tranquilo, realizou a transação. Mas depois, quando o supermercado foi sacar o dinheiro do cheque, o cheque não tinha fundo. Ou seja, o fulano da Silva usou de má fé para comprar, para enganar o mercado, porque ele não tinha esse dinheiro na conta. Isso é um dos conceitos de cheque sem fundo, que é você fazer um cheque no valor que não tem. E para utilizar um cheque, você afirma que tem esse valor para pagar para a pessoa. E no supermercado, ao perceber que esse cheque, mesmo sendo autêntico, ele não era verídico, porque ele não conseguia sacar o dinheiro, não realizou a função que era para ele fazer, que era uma cédula de dinheiro, no caso. Então, para o mercado, o cheque seria um documento autêntico, mas não